Bom dia. Olha, hoje é nossa última aula de conteúdo, né? Aí, quarta-feira é revisão e sexta-feira é hora da verdade, né? Sexta-feira. A terceira prova. A prova de segunda chamada, para quem perder a terceira prova, é na segunda já, né? Aí, quarta-feira da outra semana é a entrega do resultado. Eu espero que eu consiga corrigir tudo até quarta-feira, tá? Então, hoje nós vamos ver o nosso último tópico, que é mudança de variável na integral tripla para coordenadas esféricas, né? Então, vamos ver inicialmente coordenadas esféricas, tá? Nós já vimos aqui vários tipos de coordenadas, então é só mais um tipo, né? Coordenadas retangulares, que a gente já está acostumado, coordenadas cilíndricas, né? Vimos no plano as coordenadas polares, e agora as coordenadas esféricas. Esse negócio de coordenadas é aquilo que eu já falei, você tenta achar outros números para localizar pontos no espaço, de modo que, para certos tipos de problema, as coisas fiquem facilitadas, as equações, as integrais, né? Fiquem melhor, né? Coordenadas esféricas é isso. É um tipo de coordenadas que, para problemas que envolvem esferas, fica melhor de descrever, né? As integrais triplas, por exemplo, né? Então vamos ver o que são coordenadas esféricas. Ó, você tem que pegar, são coordenadas, são três números, coordenadas esféricas, que servem para localizar pontos no espaço, assim como as coordenadas retangulares. Então vamos supor que eu estou aqui no nosso espaço e eu vou colocar aqui o sistema de coordenadas retangulares, né, que eu vou desenhar aqui, né? Então eu tenho aqui assim, aqui o eixo Z, né? Aqui o eixo X. Eixo Y para cá. Tá bom? E eu vou pegar um ponto aqui do espaço, tá? Vou pegar um ponto aqui do espaço. Certo? Aí, quais são as coordenadas retangulares dele? Coordenadas cartesianas dele? Você faz assim, você projeta aqui no plano, e aí aqui está no plano XY. Aí você projeta perpendicularmente aqui, aqui é o eixo, aqui essa distância aqui é o x. É a primeira coordenada cartesiana dele. E projeta perpendicularmente aqui no eixo y. E aí essa distância aqui é a segunda coordenada cartesiana dele. Aí essa altura você põe aqui, né? Põe aqui. Essa altura aqui é o z, né? Que você põe aqui assim. Essa distância aqui é o z. Aqui que fica no eixo z. E aí eu tenho então aqui x, y, z. Essas são as coordenadas retangulares. Também a gente chama coordenadas cartesianas, né? São semelhantes àquelas lá do plano, né? E quais são as coordenadas esféricas? As coordenadas esféricas são assim, olha, você pega aqui o ponto que é a projeção dele no plano XY e une aqui, faz essa distância aqui assim. Aí pega esse ângulo aqui, ó. É o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas, né? E aí o ponto aqui você une com a origem. Você une aqui com a origem. Aí pega essa distância aqui, ρ, tá?
É diferente esse ρ das coordenadas cilíndricas. O ρ das coordenadas cilíndricas é essa distância aqui, né? Nas coordenadas esféricas é a distância da origem até o ponto mesmo. Nas coordenadas cilíndricas é a distância da origem até a projeção do ponto no plano XY. E aí você pega esse ângulo aqui, ó, ângulo φ. Tá? E aí você tem as coordenadas esféricas, θ, ρ e φ. Essas são as coordenadas esféricas, tá? Então o ponto ele fica localizado por essas duas ternas de números, né? As coordenadas retangulares e as coordenadas esféricas. Tem ainda as coordenadas cilíndricas, né? Tá bom? Uma coisa que a gente tem que ficar claro é a variação dessas coordenadas, entendeu? Qual é o mínimo e qual é o máximo que elas atingem, né? Olha, eu fiz aqui uns desenhos que tentam mostrar isso, porque eu vejo que para algumas pessoas, principalmente a coordenada φ, ela é difícil de ser entendida, né? Assim, não deveria ser, né? Porque é uma coisa simples, mas eu vejo que muita gente erra a variação da coordenada φ. Olha, vamos olhar essa figura aqui. Ó, vocês estão vendo aí? Aqui tem um ponto, ele está no plano XZ, esse ponto. E eu vou fazer, e nós vamos nos concentrar nas coordenadas esféricas dele, tá? Estão aparecendo aí duas coordenadas esféricas, ó, o ρ e o φ. O θ é 0 no caso, tá? Porque como ele está no plano XZ, quando eu projeto o ponto no plano XY, ele cai exatamente em cima do eixo X, na parte positiva do eixo X. Então, o θ é 0. É por isso que não está aparecendo. Vocês estão entendendo, pessoal? Aquele θ que eu desenhei aqui, ó, no caso aí não está aparecendo, porque esse ponto ele está bem aqui. Aí quando eu projeto, esse pontilhado aqui está bem em cima do eixo X, então é 0, tá? Mas aí eu vou mover esse ponto. E eu vou mover esse ponto da seguinte maneira. Só vai variar, conforme ele vai se locomover, só vai variar a coordenada θ. Só vai variar a coordenada θ. A coordenada φ vai ficar constante e a coordenada ρ também vai ficar constante. Olhem aí, ó. Tá vendo aí? Ó, esse ângulo verde é a coordenada θ. Esse ângulo vermelho é a φ. Essa distância azul aqui, esse segmento azul, é o ρ. Então, conforme ele está se movendo, só está variando o ângulo θ, tá? Então, ó, tá lá, ó. Ele vai se movendo, ó, tá vendo? Então, o mínimo que o θ é 0. O máximo que o θ atinge é 2π, tá bom? Então, essa é a variação que a gente vai adotar aqui para a gente do θ, tá bom? O θ, esse θ aqui, ele vai variar de 0 a 2π. Aí, dependendo do conjunto, ele pode variar de 0 a π, mas o máximo que ele atinge é 2π, tá? Agora vamos pegar um outro desenho. Nesse outro desenho, nessa outra figura aqui, deixa eu ajeitar aqui. A gente tem um ponto ali que está sobre o eixo Z, tá? E ele vai se mover também. Mas ele vai se mover, conforme ele vai se mover, só vai variar a coordenada φ. A coordenada θ e a coordenada ρ vão ficar constantes. Então, ó, vamos nos concentrar aí nele, ó. Tá vendo aí, ó? Ele está variando, ele está se movendo. Mas o θ, que é esse ângulo verde, está constante. E o ρ, que é essa distância, também não está mudando a distância. O tamanho desse segmento azul. Só está variando
esse ângulo vermelho aqui, que é o φ, tá? Então, olhem aí o que acontece, ó. Tá vendo aí? Quando o ponto chega bem aqui, quanto mede o φ, pessoal? Quando ele chega bem aqui, ó. Quanto mede o φ aí? Π sobre 2, né? É tudo em radianos, tá, pessoal? Π sobre 2. Tá, Π sobre 2 é 90 em grau, mas é tudo em radianos pra gente. Eu já vi gente em prova colocar 90. Aí dá tudo errado, né? É radianos, tá? O θ e o φ é em radianos. Ok. Aí ele continua se movendo o ponto, ó. Quando ele chega aqui, quanto é o φ? Quanto é o φ? Π, né? Π. Então, essa é a máxima variação do φ, tá? Tem gente que pensa assim, mas se o ponto vier para cá, aí o φ vai ser... Se ele vier para cá, eu vou medir o φ desse outro lado aqui. Entenderam? Porque, olha, veja o caso anterior, olha. O caso anterior. Conforme o ângulo se movendo, olha como é medido o φ, ó. O φ é sempre medido do eixo Z até o segmento azul. Não importa se ele está para frente ou se ele está para trás, tá? Então, nessa outra aqui, ó, se por acaso esse ponto passar para cá, para esse lado aqui, aí o φ já vai ser medido por aqui. E já vai ser menor que π, tá? Então, a variação do φ vai ser sempre de 0 até π, tá? Quer dizer, mas pode ser de 0 até π sobre 2, dependendo do conjunto. Mas o máximo que ele atinge é π, tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? E o ρ, olha, o ρ. O ρ é assim, ó. Nesse desenho agora aqui, nessa outra figura aqui, o ponto vai se mover também. O ponto vai se mover. E o φ e o θ vão ficar constantes. Só vai variar o ρ, tá? Bora ver, olha aí. O φ é constante e o ρ é constante. Olha ali o φ, ó o φ aqui, ó. Ó o θ aqui, ó. O φ é constante e o θ é constante. Eu falei ρ, é o φ que é constante e o θ é constante. Só está variando o ρ, tá? Ó, o ρ é essa distância, tá bom? Então, qual é a variação do ρ? O mínimo que o ρ atinge é 0. E o máximo? Não tem limite. Não tem limite, vai embora o ρ, tá? Então, o ρ ele vai variar para a gente aqui, ele vai variar do 0 até mais infinito, tá? Essas são as variações das coordenadas esféricas, tá? Quero falar polares, mas esféricas, tá certo? Agora, a segunda coisa que a gente tem que se preocupar... Então tá, pessoal, olha só. Pensem no ângulo φ, que é o que dá problema nas coordenadas esféricas. Ele é sempre medido do eixo Z até esse segmento azul, tá? Então, mesmo quando eu estou lá para trás, eu ando do eixo Z lá para trás. Então, a variação do φ é aqui, tá? Agora, outra coisa que a gente tem que se preocupar aqui é nas fórmulas de conversão. Como que eu faço conversão de coordenadas esféricas para cartesianas, né? Para retangulares? Dado um ponto em coordenadas esféricas, como é que são as fórmulas para eu achar as coordenadas retangulares dele? Olha, para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos inicialmente, vamos achar essa distância bem aqui, ó. Eu vou chamar de D para essa distância, tá? Observe que essa distância é a mesma daqui, ó. Porque isso aqui é um retângulo, ó, tá? Então, essa é a mesma aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então, eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo aqui, tá bom? Nesse triângulo retângulo,
eu vou achar o seno desse ângulo, o seno de φ. Então, vou aqui achar o seno de φ. Seno de φ. Como é o seno de φ? É cateto oposto, é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, que é essa distância. Então, é D sobre ρ. Tá? Não. Isso. Aí, eu vou passar o ρ para cá. Aí, o D vai ser ρ seno φ. Tá? Esse é o D. Então, achei essa distância aqui. Agora, eu vou me concentrar nesse triângulo bem aqui, olha. Nesse triângulo aqui. Que também é um triângulo retângulo. E eu vou achar o cosseno desse ângulo. O cosseno de θ. Como é o cosseno de um ângulo, num triângulo? É o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o D. Tá? Então, vamos achar o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o D. Então, o x, passa o D para cá, D é cosseno θ. Mas então o x, quem é o D? Olha o D aqui, ó. Então, o x é ρ, seno φ, cosseno θ. Está aqui, olha. Então, dado um ponto em coordenadas esféricas, eu acho o x dele em coordenadas retangulares, tá? Então, aí já tenho a minha primeira fórmula de conversão aqui. Aí eu vou fazer isso para as outras. Eu vou agora achar o seno desse ângulo. O seno do ângulo é o cateto oposto, que é isso aqui, que é a mesma medida daqui, ó. Esta medida é a mesma dessa, que é o y. Então, é o cateto oposto pela hipotenusa, que é o D. Então, o seno de θ vai ser o cateto oposto y pela hipotenusa. Então, o y passa para cá o D, vai ser D seno θ. Coloca bem aqui o D, ó. Então, o y vai ser ρ seno φ seno θ. Seno θ, seno θ. Tá bom? Tá aí a minha segunda fórmula. E agora eu vou voltar para esse triângulo aqui de novo, que eu comecei aqui, né? E vou achar o cosseno do φ. O cosseno do φ é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o ρ. Então, vamos achar o cosseno do φ, que é o cateto adjacente, que é esta medida aqui, que é o z, pela hipotenusa, que é o ρ. Então, o z vai ser ρ cosseno φ. Pronto, está aqui. Então, as minhas fórmulas de conversão são essas, ó. O x é ρ seno φ cosseno θ, o y é ρ seno φ seno θ, e o z é ρ cosseno φ, tá? Tem que gravar isso aí, tá, pessoal? Vai precisar gravar isso aí. Eu vejo que tem gente que faz tudo certo, mas troca essas coisas. Coloca aqui cosseno φ, cosseno θ. Troca aqui, coloca aqui seno φ, cosseno θ, né? Aí dá errado, né? Tá bom? É isso. É melhor memorizar mesmo, né? Do que deduzir toda vez, tá? Mas é bom saber deduzir, porque se não conseguir memorizar, deduz, né? Tá, então essas são as fórmulas de conversão. Tá bom? Bem, mas a gente tá interessado em coordenadas esféricas para fazer mudança de variável na integral tripla, tá? Então a gente vai direcionar para isso aí, tá? Então, o que acontece? Olha, eu vou na integral tripla, a gente faz assim. A gente vai ter uma integral tripla aqui, f de x, y, z, dx, dy, dz, sobre um conjunto, um sólido do espaço. Então, eu vou ter aqui x, y, z, e eu tenho um sólido aqui assim, ó, tá? E aí tem uma função aqui, tomando valores em R,
que é esta função. E eu quero calcular a integral tripla. Para calcular essa integral tripla, eu quero fazer uma mudança de variável. Aí eu vou fazer a mudança de variável aqui. Aí eu vou escolher as variáveis como sendo θ, ρ e φ, tá? E a minha função, agora eu vou chamar de psi, porque eu já estou usando a letra φ aqui para o... É a minha função φ, a minha função psi. A minha função psi vai ser justamente isso aqui, tá? Então essa vai ser a minha função psi, que vai fazer a mudança de variável. Olha, vai ser isso aí, vai ser... Psi, é um nome engraçado, psi, ó. Psi de θ, é tipo um tridente. Psi de θ, ρ, φ, vai ser x, y, z. Ó. Ela vai pegar um ponto aqui, assim, ó. Eu tenho que achar um novo sólido aqui, que vai ser o sólido E, θ, ρ, φ, né? Que vai pegar um ponto aqui, θ, ρ, φ, e vai levar num ponto x, y, z aqui, tá? Então ela vai pegar um ponto θ, ρ, φ e vai levar no x, y, z lá, tá? Mas quem é o x? O x vai ser esse, o y esse e o z esse, tá? Então vai ser isso. Então aqui eu vou ter psi de θ, ρ, φ, vai ser o x é ρ, seno φ, cosseno θ. O y é ρ, seno φ, seno θ. E o z é ρ, cosseno φ, tá? É isso, eu vou usar esta função para fazer a mudança de variável nesta integral. Quando eu tiver uma integral assim, e for fazer a mudança de variável usando esta função, eu vou dizer que eu estou fazendo a mudança de variável para coordenadas esféricas, tá? Então, fazer mudança de variável numa integral tripla para coordenadas esféricas nada mais é do que você usar como função que vai fazer a mudança de variável esta aqui, que as componentes delas são justamente as fórmulas de conversão de coordenadas esféricas para retangulares, tá bom? É isso. Então, a gente tem que estudar um pouquinho essa função. Por exemplo, olha, por exemplo, vamos fazer o seguinte, olha, um primeiro fato sobre essa função. Aqui, eu vou desenhar de novo essa situação ali, ó. Eu tenho aqui o meu sistema, o meu novo sistema, né? Com as novas letras aí, ó. Aqui θ. Aqui θ. Aqui ρ. E aqui φ, né? E aqui a minha função psi, que vem aqui no x, y, z, né? X, y, z. Vamos pegar aqui nesse sistema um conjunto. Eu vou pegar um paralelepípedo aqui, ó. Eu vou fazer o θ variar de 0 a 2π, o ρ variar de 0 até um r uma constante positiva. E o φ variar de 0 até π que é metade disso, né? Eu estou pegando então aqui a variação máxima do θ, né? A variação máxima do φ. E o ρ não dá para pegar a variação máxima dele, porque ele varia até mais infinito. Eu vou pegar um r aqui no ρ. E vou pegar esse conjunto aqui, esse paralelepípedo aqui, ó. Aqui assim, de tamanho aqui assim, ó. Digamos que eu peguei esse paralelepípedo aqui. Tá bom? Aqui assim.
E aqui assim, passa aqui na frente esse. Tá? Tá bom, aí eu quero saber, em qual conjunto essa função psi leva a esse paralelepípedo? Essa função psi, ela calculada nos pontos desse paralelepípedo, vai aonde aqui, né? Em que figura ela transforma esse paralelepípedo? Olha, você pode pensar assim, olha, a gente pode pensar assim, eu vou pegar aqui e vou fazer assim, olha, eu vou pegar um ρ aqui, e vou deixar fixo esse ρ. Vou deixar fixo esse ρ aqui. E vou variar o θ, aqui assim, e vou variar o φ. Eu vou ter fazendo isso, eu vou ter uma lâmina aqui do meu paralelepípedo, aqui assim, ó. Eu vou ter um corte dele aqui assim, ó. Nesse corte, nos pontos desse corte, o ρ é constante. O φ varia de 0 a π e o ρ varia de 0 a 2π. O que vai acontecer aqui com o meu ponto aqui, ó? Eu vou pegar um ponto aqui que está em cima dessa lâmina aí, que é um ponto da forma θ, ρ, φ. O ρ está constante, tá? O θ e o φ estão variando. Isso vai ser transformado num ponto aqui, que é um ponto, aqui assim, que é um ponto XYZ. É um ponto aqui XYZ. Que ele é dado em termos de θ, ρ e φ dessa maneira, tá? Então a minha função pega esse ponto aqui, θ, ρ, φ, e transforma nesse x, y e z, tá? Que estão aqui. Então esse ponto aqui, olha, ele vai ser assim, ó. Aqui é o θ, esse θ aqui, este θ, né? Aqui é o ρ, e aqui é o φ. Olha, imaginem vocês o seguinte, ó. Imagina que esse ponto, ele anda por todos os lugares, mas o ρ fica constante, ó. O ρ fica constante. Só muda o θ e o φ. Que figura que vai formar aqui? Vai formar uma esfera, porque esse ponto vai estar em todo lugar, mas o ρ vai ser sempre constante. Entendeu? Vai formar uma esfera. Né? Vão ser os pontos que estão aqui no espaço, cuja distância, a origem é sempre ρ. Né? Mas olha, se você quiser uma esfera de centro na origem, raio ρ. Olha, você pode pensar assim, ó. Vamos pegar aqui o x, vamos pegar o y, vamos pegar o z, e vamos fazer essa conta aqui, ó. X ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Quanto dá isso? Né? Quanto dá isso? Ó. O x, está aqui o x. Ó. O x está aqui. Ó. É isso. Então, o x vai ser ρ, seno φ, cosseno θ, ao quadrado. O y vai ser ρ, seno φ, seno θ, ao quadrado. E o z? O z é ρ, cosseno φ, ao quadrado. Vamos desenvolver isso para ver quanto que vai dar. Aqui está o quadrado, né? Então vai ficar ao quadrado esses três fatores. Vai ficar ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. E aqui vai ficar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Nessas duas parcelas aqui, eu vou pôr o ρ quadrado seno φ em evidência, ó, tá bom? Então vai ficar ρ quadrado seno ao quadrado de φ. E vai sobrar aqui cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá?
Aqui continua, ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é 1, tá? Então vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, mais ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E aí eu vou pôr ρ ao quadrado em evidência, e aí eu vou ter seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de... Aqui não é θ não, né? É φ, ó. Dá tudo errado. Aqui é φ. Então aqui é φ e aqui é φ. Tá? E aqui é 1 então. Então isso aqui é ρ ao quadrado, tá? Então vejam só, vejam que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado isso é ρ ao quadrado. Vamos gravar isso aqui que a gente vai precisar depois disso aqui, tá? Então, quando eu tenho coordenadas esféricas, o x, o y e o z, e elevo ao quadrado x, elevo ao quadrado y, elevo ao quadrado z, e somo, isso dá ρ ao quadrado, tá? Mas olha, vejam, se o ρ for constante, o que é isso aqui? Isso é a esfera de centro na origem, raio ρ, tá? Então é isso, pessoal. Se você pegar um ρ constante aqui, um ρ constante, e fazer o θ variar e o φ variar, que vai dar essa placa aqui, esses pontos vão ser levados pela psi na esfera de centro na origem, raio ρ. Uma esfera aqui assim, ó. Tá? É isso. Então, toda placa aqui assim é levada numa esfera lá. Entendeu? Todo corte que eu fizer aqui desse paralelepípedo desse jeito aí é levado numa esfera lá. Por exemplo, esse bem aqui, ó. Esse corte bem aqui, ó. Que é o último aqui. Que o ρ vale R. Vai ser levado na esfera de raio R. Tá? Vai ser levado na esfera de raio R aqui. Tá bom? Então, conforme você vai cortando esse paralelepípedo aqui, a placa é levada numa esfera lá aqui, entendeu? Numa esfera aqui. Então, esse paralelepípedo sólido aqui é levado nessa esfera sólida, né? É isso que faz, é esse o trabalho desta função aqui, né? Ela transforma paralelepípedos aqui em esferas lá. Então, ela é uma função boa para fazer mudança de variável, porque se você tem uma função para ser integrada, fazer integral tripla de uma função sobre uma esfera dessa, você fazendo a mudança de variável para ela, fica num paralelepípedo, né? Que aí, usando o Fubini, o θ varia de uma constante até outra constante, o ρ também e o φ também, né? Tá? Ok, então esse é um primeiro fato sobre essa função. Talvez daí venha o nome coordenadas esféricas, né? Ela transforma o paralelepípedo em esferas, né? Em uma esfera. Outro fato que eu vou precisar dessa função, para fazer mudança de variável, é o jacobiano dela. Qual é o jacobiano dessa função, né? Então vamos lá calcular o jacobiano dessa função. Olha, o que é o jacobiano de uma função, né? O que é o jacobiano de uma função? O jacobiano de uma função, né, psi, é essa função aqui, psi, né? É essa função aí, né? Eu quero o jacobiano dela. O jacobiano é assim, ó. X, Y, Z, θ, ρ, φ. Isso é o determinante da matriz, que é assim. Eu pego a função x, em função de θ, ρ, φ, e derivo essa função com relação a θ, ρ e φ. E ponho essas derivadas na primeira linha, porque é a primeira função. Então eu vou fazer aqui a derivada de x com relação a θ,
a derivada de x com relação a ρ e a derivada de x com relação a φ. Depois vou pegar a segunda função, também derivar com relação a θ, ρ, φ e colocar na segunda linha. Então, eu vou fazer a derivada de y com relação a θ, derivada de y com relação a ρ, derivada parcial aqui do y com relação a φ. E as derivadas parciais de z, a terceira função, com relação a cada uma dessas variáveis, e colocar na terceira linha. Então, derivada de z com relação a θ, derivada de z com relação a ρ, e derivada de z com relação a φ. Tá? Isso. E eu vou calcular isso aí. Vamos ver quanto vai dar. Vamos ver quanto vai dar. Fazer para cá, fazer para cá. Isso aqui já foi. Continuar para cá. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar igual ao determinante. Olha, vamos ver, ó. Quanto é a derivada do x com relação a θ? Derivada parcial do x com relação a θ, ó. O φ e o ρ são constantes. Eu vou derivar só esse. Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Então vai ficar ρ seno φ menos seno θ. Aí eu coloco o menos para frente, tá? Então vai ficar menos ρ seno φ seno θ. Isso é esta primeira aqui, ó. Vamos para esta segunda. Derivada do x com relação a ρ. Ó, esses aqui são constantes, eu derivo só esse, que é 1, né? Então vai ficar seno φ cosseno θ. Tá? E agora vamos para este. Derivada do x com relação a φ. Então o ρ é constante, permanece, o θ é constante, permanece, deriva só este, ó. Derivada do seno, é cosseno. Então cosseno aí. Então vai ficar ρ cosseno φ cosseno θ. Tá? É isso que dá este aqui, este último. Agora vamos passar para este. Derivada do y aqui, ó, este, com relação a θ. Deriva aqui, ó, derivada do seno é cosseno. Então vai ficar ρ seno φ cosseno θ. Agora a derivada do y com relação a ρ. Vai ficar seno φ seno θ. Né? E derivada do y com relação a φ. Tá certo? Com relação a θ, tá. Agora com relação a φ. Com relação a φ, eu vou derivar aqui só esse aqui, né? Aqui é cosseno, então. Derivada do seno é cosseno. Então vai ficar ρ cosseno φ seno θ. Tá? Seno θ. Agora o último, a derivada do z, ó. Vamos fazer este aqui agora, ó. Derivada do z com relação a θ. Ó, não aparece θ aqui, então é zero. É zero. Derivada do z com relação a ρ. Este aqui, ó. É só cosseno φ. E derivada do z com relação a φ, derivada do cosseno é menos seno, né? Então, menos ρ seno φ. Menos ρ seno φ. Pronto. Eu preciso calcular o determinante dessa matriz, tá? Vamos usar a regra de Laplace, né? Vamos desenvolver nessa linha aqui, ó. Desenvolver nessa linha. Então, o determinante, esse cofator é zero, então eu não vou usar ele, né? Vai dar zero. Vou pegar este aqui. Então, eu vou tirar esta coluna e essa linha. E esse elemento aqui está na posição 3, 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2.
o elemento, que é cosseno φ, e o determinante do que sobra aqui, né? O determinante do que sobra, que é menos ρ seno φ seno θ, ρ é cosseno φ cosseno θ, e esse aqui, ρ, é seno φ cosseno θ. E aqui, ρ, é cosseno φ seno θ. Seno θ. Tá? Isso aí, determinante disso, né? Agora, mais este aqui agora, ó. Vai ficar, então, ele está na posição 3, 3, esse elemento, né? Então vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes ele, que é menos ρ cosseno φ, vezes o que sobra quando eu tiro ele, ou seja, isso aqui, ó. Isso aqui. Então vai ficar menos ρ seno φ seno θ, seno φ cosseno θ, aqui ρ seno φ cosseno θ, e aqui seno φ seno θ. Tá bom? Isso aí. O que vai dar isso? Ó. Olha, aqui é menos 1 elevado a 5, vai dar menos 1, né? Então, menos cosseno φ, que é esse aqui, multiplicado por esse determinante. Então, esse vezes esse, ó, tem o menos aqui, fica menos, ρ com ρ fica ρ ao quadrado, seno φ com cosseno φ, então vai ficar seno φ cosseno φ, e seno θ, então vai ficar seno ao quadrado de θ. Tá? Menos da fórmula do determinante, né? Esse vezes esse. Acho que não vai dar aqui nesse... Tá, bora lá. Vai ficar ρ ao quadrado, vai ficar seno φ cosseno φ, seno φ cosseno φ, e cosseno ao quadrado θ, ó. Cosseno ao quadrado θ. Mais... Agora aqui, olha, menos 1 elevado a 6, então dá positivo. Menos, aí menos ρ cosseno θ, então vai ficar menos aqui. Menos ρ cosseno θ, vezes esse determinante aqui, ó. Esse determinante. Só que não vai caber ali, né? Bora ver. Aqui então vai ficar, olha, menos, tem esse menos, ρ, olha, seno φ, seno φ. Seno φ, seno φ. É seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ. E seno ao quadrado de θ, né? Seno ao quadrado de θ. Tá? Menos, vou continuar bem aqui, ó. Menos, ρ, seno φ, ó. Seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ, e cosseno θ, cosseno ao quadrado de θ. Tá? Isso mesmo. Vou continuar aqui, ó. Aqui, olha, nessas duas parcelas, o que eu vou fazer? Aqui é ρ ao quadrado, né? Que é esse vezes esse, ó. ρ ao quadrado, seno φ, cosseno ao quadrado de θ. Essa parcela bem aqui, ó, esta parcela aqui, ó, é a mesma que aparece aqui. Não, ainda com o cosseno ainda, ó. Esta aqui é a mesma que aparece aqui, ó. Tá? Eu vou pôr em evidência. Eu vou pôr em evidência aqui para fora. Aí menos com menos vai dar mais, tá? Então vai ficar assim, olha, vai ficar ρ ao quadrado
seno φ, rho ao quadrado seno φ. E aqui tem um cosseno de φ, que quando esse cosseno de φ vem, vai ficar cosseno de φ ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de φ. Olha, eu peguei isso aqui e coloquei aqui para fora. Aí multiplicou com esse. Ficou aqui dentro seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, tá? Ficou aqui seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Mas, aqui nessas duas parcelas aqui, ó, eu vou pôr isso aqui em evidência. Ó. Esse e esse, ó, tá? Esse θ, quando ele vier para fora aqui, ó, menos com menos vai dar mais. E esse ρ vai ficar ao quadrado. Então vai ficar aqui ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Lá fora já estava cosseno θ, né? Cosseno θ. E aqui dentro vai ficar seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ. Vai ficar seno ao quadrado de θ mais, continuar bem aqui, cosseno ao quadrado de θ. Tá bom? Olha, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Tá? Continuar para cá. Tá difícil, não tem espaço, né? Não tem espaço. Olha, não vão se perder, tá, pessoal? Isto veio para cá. Tá bom? Aí, daqui veio para cá. Daqui veio para cá. E daqui a gente foi. Tá bom? Eu não quis apagar aqui porque eu ia precisar dessas fórmulas. Então, olha, aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui vai ficar ρ ao quadrado seno φ, cosseno ao quadrado de φ. Mais, aqui vai ficar isso, ó. Ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno... Eu estou achando estranho esse aqui. Peraí. Não, tem alguma coisa errada. Que droga. Esse aqui que está estranho, ó. De onde veio esse? Ah, ele veio daqui, ó. Foi isso, ó. Esse aqui, ó, esse bem aqui, é este cara bem aqui, ó. Eu coloquei ele errado, ó. Este aqui é este aqui, ó. Não é θ, é φ, ó. Aqui é φ. Porque é esse cara aqui vezes esse determinante. Então aqui é φ. Bem aqui é φ. É φ. Então vai ficar seno ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno φ. É isso. É isso. Tá? Cosseno φ. Deveria ser ao quadrado, né? Deveria ser ao quadrado. Peraí. Esse veio aqui, ó. Aí, esse... Ai, caramba. Peraí. Eu tenho que pôr em evidência o ρ ao quadrado seno φ. Oi, diga. Diga. O senhor colocou na regra de Laplace lá do lado 3 mais 3. Não é menos ρ seno φ? É seno. É seno mesmo. Bem aqui, ó. Obrigado. Qual é o seu nome mesmo? Christian.
Christian, obrigado, Christian. Salvou o dia o Christian. É seno, ó. É seno. É seno. Então aqui é seno. Então, pô, já ia perder meus pontos, ó. É seno aqui. Só o Christian mesmo, olha. E aqui é seno. Então vai ficar o cubo aqui. Agora. E agora eu vou pôr em evidência, vou continuar até em amarelo, em protesto. Aqui vai ser Rho ao quadrado, seno φ. E aí vai ficar, olha, eu coloquei em evidência este, tá? Fica cosseno ao quadrado. E aqui, olha, o Rho ao quadrado já está em evidência. Eu coloquei o seno em evidência, ó, o seno φ. Então vai ficar seno ao quadrado lá, tá? Então vai ficar seno ao quadrado φ. Isso é 1. Então dá igual, ó, a última vai ficar aqui Rho ao quadrado seno φ, tá? É isso. Esse é o jacobiano, ó. Esse é o, olha, a gente queria calcular o jacobiano dessa função, tá? Tá aqui, é essa matriz, é esse determinante. Vimos aqui, aplicamos a regra de Laplace, a gente se atrapalhou aqui, em vez de colocar seno φ, eu coloquei cosseno θ, mas é cosseno φ. E aí a gente chega aqui, tá? Então, pessoal, quando eu estou usando aqui esta função, ó, quando eu estou usando esta função, que nós já vimos que acontece isso com ela, acontece isto também. O jacobiano dela, é isso aqui, é Rho ao quadrado seno φ, tá? Rho ao quadrado seno φ. Observem um fato. O φ, conforme eu disse, ele varia de 0 a π. Quando você calcula seno de um ângulo que está entre 0 e π, o seno é sempre positivo, tá? Então esse seno, isso aqui é sempre positivo, quando o φ está variando de 0 a π, que é a variação dele lá. Então se eu pegar o módulo disso, que é o módulo disso aqui, é isso aqui mesmo, tá? Porque isso aqui é positivo e aqui é positivo também. Porque é do módulo que a gente precisa lá nas coordenadas esféricas, tá? Então tá, a gente já tem tudo aí para a gente fazer a mudança de variável na integral tripla para coordenadas esféricas, tá? Vamos lá, vamos ver aqui como fica. Então vou apagar aqui agora. Dá trabalho. Sim, pessoal, se vocês precisarem calcular o jacobiano dessa função na prova, não calculem tudo de novo. Decorem que é isso, tá? Tá bom? Olha, a gente já tem 3 jacobianos aqui que a gente precisa. É o jacobiano das coordenadas polares. Quanto é o jacobiano das coordenadas polares? Rho. E o jacobiano das coordenadas cilíndricas. Quanto é o jacobiano das coordenadas cilíndricas? Rho também. E agora o jacobiano das coordenadas esféricas, que é um pouco mais complicado, aí é Rho quadrado seno φ, tá? Ok. São esses 3 jacobianos, não precisa calcular esses jacobianos, memoriza que são esses, tá? Ok. Olha aí, pessoal, olha aí, o seguinte, ó, imagina você agora que você tem uma integral tripla aqui para calcular. Integral tripla de uma função de 3 variáveis, dx, dy, dz, sobre um sólido aqui, um conjunto no espaço. Então eu tenho aqui, ó, o eixo z, o eixo x, o eixo y. E eu tenho aqui um sólido no espaço aqui, ó, é um sólido. Um conjunto com volume aqui, né? E que é esse conjunto aqui. E eu tenho uma função
que é uma função de 3 variáveis, definida nesse sólido, tomando valores em R, tá bom? E eu quero fazer uma mudança de variável nessa integral, tá? Então eu vou fazer a mudança, que nem eu desenhei ainda há pouco, eu vou pegar novas variáveis, que são as variáveis θ, ρ e φ, e eu vou pegar a função psi, justamente essa função aqui, que você pode mostrar, exibir a função tanto assim quanto assim, né? Então eu vou pegar exatamente essa aí. Para fazer a mudança de variável, o que é que eu preciso? Eu preciso saber qual é o conjunto aqui, né? Então eu preciso saber qual é o novo conjunto aqui, assim, né? E θ, ρ, φ, que é elevado nesse, tá? Então a situação vai ser assim, olha. A situação vai ser assim. Vai ser assim. Para eu fazer a mudança, vamos apagar tudo aqui para ficar no limpo. Né? Já sabe agora de cabeça aqui o jacobiano, né? Rho quadrado seno φ. Pronto. Então, para eu fazer a mudança, essa função vai levar um ponto θ, ρ, φ, num ponto x, y, z aqui. Eu preciso dizer quem é o x, y, z. O x ele vai ser ρ seno φ cosseno θ. O y vai ser ρ seno φ seno θ. E o z vai ser ρ cosseno φ. Então, no lugar do x e do y e do z, eu vou colocar aquilo. No lugar do dx, dy, dz, eu vou colocar o quê? No lugar do dx, dy, dz, eu vou colocar o jacobiano, o módulo do jacobiano, que é ρ quadrado seno φ, dθ, dρ, dφ. Se por acaso, na expressão da minha função, aparecer essa expressão aqui, que é muito comum quando a gente está trabalhando em coordenadas polares, na função que a gente vai integrar, aparecer isso aqui, eu já sei que isso vai dar ρ ao quadrado. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu tenho que saber é qual é o novo conjunto, qual é o θ, ρ, φ, tá? Então eu tenho que saber qual é a variação do θ, qual é a variação do ρ e qual é a variação do φ. É aqui que entra coordenadas esféricas, né? Que nem lá, quando a gente viu cilíndricas e polares, né? Para você saber essas variações, você pega esse ponto x, y, z aqui e vê as coordenadas esféricas dele. Você vai fazer aqui, ó. Aqui é o θ, este θ. Aqui é o ρ, essa distância aqui é o ρ, e esse ângulo é o φ. Este θ e esse φ. E aí você imagina esse ponto andando por todos os lugares do seu sólido, do conjunto sobre o qual você quer calcular a integral. E aí nisso você vê qual é a variação do θ, do ρ e do φ. Aí você vê aqui qual é a variação que vai formar esse conjunto. Você vê qual é a variação e coloca aqui. Pronto, é isso que você precisa. Então, a sua integral tripla, ela vai ficar assim, ó. A sua integral tripla da sua função x, y, z, dx, dy, dz, sobre o e, vai ficar a integral tripla sobre esse novo conjunto de f. No lugar do x, você vai colocar ρ, seno φ, cosseno θ. No lugar do y, ρ, seno φ, seno θ. No lugar do z, ρ, cosseno φ. No lugar do dx, dy, dz, vai colocar isso aqui, ó. Então, ρ quadrado, seno φ, dθ, dρ, dφ. E esta aqui é o que a gente diz que é a fórmula de mudança de variável na integral tripla para coordenadas esféricas, tá? Então, dado uma integral aqui que você quer calcular, o que você precisa fazer
para mudar as variáveis da função que está nela para coordenadas esféricas. Você precisa saber como são as coordenadas esféricas. Está aqui. Precisa saber qual é o jacobiano, porque o dx, dy, dz vai mudar para o jacobiano vezes dθ, d, rho, dφ. E precisa saber qual é o conjunto, o novo conjunto. E aí joga aqui, tá? Vamos fazer um exemplo para a gente ver mesmo, tá bom? Deixa eu procurar um exemplo aqui. Ixi, não abri. Olha esse exemplo aí, ó, pessoal. Está nas nossas notas de aula. Está lá, olha, calcular aquela integral tripla ali. O que estão falando? Calcular aquela integral tripla ali. Vamos escrever aqui. Calcule essa integral tripla. Integral tripla de e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tudo elevado a 3 sobre 2, tá? dv, que é o dx, dy, dz, tá? Sobre b. Onde b é a bola unitária, tá ali, ó. B é esse conjunto aqui, ó. São todos os pontos x, y, z do R3, tal que o x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é menor ou igual que 1, tá? Então é isso aí, tá certo? Então olha só, eu tenho essa integral tripla para calcular e o meu conjunto aqui é uma esfera. É o que é chamado bola unitária, esfera de raio 1, né? Chamada bola unitária. Então vamos desenhar aqui. Aqui está o Z, aqui está o X, aqui está o Y, tá bom? E eu tenho aqui a minha esfera. De raio 1, tá? Raio 1. Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1, tá? Esse é o B. Aí eu vou fazer uma mudança de variável nessa integral para coordenadas esféricas, tá? Então eu vou ver quem é o novo conjunto aqui nesse novo sistema. Θ, ρ e φ, usando a função psi, usando esta função aqui, tá? Olha, eu já fiz ainda há pouco, né? Quando é uma esfera, é o paralelepípedo. E o raio dela é 1, então é o paralelepípedo o ρ varia no 1 aqui, ó. Aqui é 2π. E aqui é π. Foi aquele que eu fiz ainda há pouco. É este conjunto, portanto, ó. Tá? É este conjunto aqui. Este é o conjunto E, θ, ρ, φ. Ele é elevado nessa esfera aí, tá? Desenhar em amarelo aqui. Tá bom? É aquilo que eu falei, olha pessoal, é aquilo que eu falei, ó. Pensa o seguinte. Pega um ponto x, y, z aqui. Pega um ponto x, y, z aqui. Tá? Esse é o ponto x, y, z. Vê as coordenadas esféricas dele.
Aqui está o θ, aqui está o ρ, que é essa distância, e aqui está o φ. Ó. E aí imagina esse ponto andando por todos os lugares da esfera. Quando ele anda por todos os lugares da esfera, o mínimo que o θ assume é 0, e o máximo é 2π. O ρ, ele vai variar de 0 até a casca da esfera, que é 1, de 0 a 1. E o φ vai variar de 0 a π. É a máxima variação dele. Então, essas variações aqui, para esse conjunto em especial, já vamos aproveitar aqui, esse vai ser o meu B. Para esse conjunto especial, aí para esse conjunto particular, o θ varia de 0 a 2π. O ρ varia de 0 a 1 e o φ de 0 a π. Tá? É isso. Então, como vai ficar a minha integral? Olha, como vai ficar a minha integral? Vamos para cá. Como vai ficar a minha integral? Aquela integral lá... fazer mais para cá. Aquela integral lá, e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 sobre 2, sobre esse conjunto, dx, dy, dz, vai ficar assim, ó. Vai ficar a integral sobre esse novo conjunto, θ, ρ, φ, sobre esse novo conjunto aqui, né? θ, ρ, φ. E aí, no lugar do x, y e z, eu vou colocar isso. Bem, mas eu já sei que esse x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado dá ρ ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar ρ ao quadrado. E tudo está elevado a 3 sobre 2. No lugar do dx, dy, dz, no lugar do dx, dy, dz, vai ficar isto. Ó. ρ ao quadrado seno φ, dθ, dρ, dφ. Então, aqui vai ficar ρ ao quadrado, seno φ, dθ, dρ, dφ. Pronto. É essa mudança, né? Aí você ajeita, ó. Esses expoentes aqui vão se multiplicar, vai cortar 2 com 2 aqui, ó. Então, vai ficar aqui a integral tripla de elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado, seno φ, dθ, dρ, dφ, sobre o novo conjunto. E agora eu vou usar o teorema de Fubini. Usar o teorema de Fubini é colocar os limites de integração. Como esses limites, olha, eles variam de constante a constante, tanto faz a ordem, né? Vamos integrar primeiro em ρ, depois em φ e por último em θ, né? Então está aqui a minha função a ser integrada, ó. Vou colocar aqui ρ ao cubo, não, e elevado a ρ ao cubo, né? E elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado, seno φ, primeiro em ρ, o ρ varia de 0 a 1. Depois em φ, o φ varia de 0 a π. E depois em θ, o θ varia de 0 a 2π. Pronto, tá? E aí então vou calcular esta integral aqui, ó. Esta. Tá? Vou calcular separado para cá. Bem, não preciso mais disso, então vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Então eu vou calcular aquela integral separado para cá. Ó. Vai integral de 0 a 1 de e elevado a ρ ao cubo, ρ ao quadrado, seno φ dρ. Né? dρ. Né? Então, nesta integral, a variável de integração é o ρ. O seno φ é constante. Eu vou pôr para fora da integral. Seno φ, e eu vou ficar com esta integral aqui. E elevado a ρ ao cubo, seno ao quadrado, dρ. Qual é a primitiva dessa função? Qual é a primitiva dessa função?
Olha, vejam vocês aqui, ó. Se eu tenho essa função aqui, só ela, e derivo essa função, como é que eu derivo isso aqui? A variável sendo ρ. Né? É uma exponencial, né? Então a derivada dela é ela própria. Aí eu multiplico pela derivada dessa, que é 3ρ ao quadrado. Olha, já é quase, né? Apareceu só esse 3 aqui. Então, se eu colocar 1/3 aqui, aí já vai dar o que eu quero. Né? Então, a primitiva dessa função aí, deixa eu colocar aqui o seno φ, a primitiva desta função aqui é 1/3 de e elevado a ρ ao cubo. De 0 a 1, de 0 a 1. Substitui aí os limites, né? Eu posso colocar esse 1/3 para fora ainda, né? Vai ficar 1/3 de seno φ e elevado a ρ ao cubo de 0 a 1. Vai ficar 1/3 seno φ, coloca o 1 aqui, ó. 1 ao cubo dá 1. Então vai ficar e. E coloca 0. 0 ao cubo dá 0. E elevado a 0 dá 1. Dá isso aí. É uma constante isso, né? Eu vou pôr para cá. Então vai ficar e menos 1 sobre 3 seno φ. Isto aqui é o que é esta integral aqui. Então coloca aqui. E vou continuar daqui, tá? Então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, disso aí. E menos 1 sobre 3 seno φ de θ. Tá? E agora eu tenho que resolver esta aqui, ó. Tá? Vamos para cá de novo, vamos resolver separado para cá. Aquela integral ali, ó, integral de 0 a π de e menos 1 sobre 3 seno φ de φ. Isso aqui é constante, sai da integral. Fica só integral de 0 a 1 seno φ de φ. Então a constante permanece. Integral do seno, quanto é a integral do seno? É cosseno? Menos cosseno, né? Menos cosseno, φ. E não é de 0 a 1, é de 0 a π. 0 a π. Ó, o menos eu vou pôr para fora aqui. Vai ficar menos... Eu podia ter posto essa constante... Ah, deixa. Menos e menos 1 sobre 3. Fica o cosseno aqui, ó. Cosseno φ de 0 a π. Então vai ficar menos e menos 1 sobre 3. Substitui agora. Vai ficar cosseno π menos cosseno 0, né? Substituir aqui o de cima e o de baixo. Cosseno π, menos e menos 1 sobre 3. Cosseno π é menos 1. Menos cosseno de 0 é 1. Então fica menos 2 aí, né? Com esse menos dá mais. Então vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar 2 e menos 1 sobre 3. Isto aqui é o resultado desta integral. Põe aqui agora. Então vai ficar aqui, integral de 0 a 2π daquilo. 2e menos 1 sobre 3. Dθ. Tá certo aí, pessoal? Tá, né? Acho que tá. Se eu não cometi nenhum... Aí isso tudo é constante, aí sai da integral. 2e menos 1 sobre 3, integral de 0 a 2π dθ. Quanto é essa integral aqui de cabeça, pessoal? Hein? 2π, né? 2π. Então vai ficar 2e menos 1 sobre 3 vezes 2π. Pronto, eu multiplico esse para cá, vai ficar então 4π e menos 1 sobre 3. É isso que dá. É isso que dá essa integral aqui. Ó. Essa integral aqui é 4π e menos 1, tudo sobre 3, tá? Dá trabalho, né?
Dá trabalho. Pegar o tripla é essa vida aí, viu? Deixa eu ver se eu acertei. Vai que eu errei, que hoje eu não estou bem, né? É o Natal que já está me afetando. E acertei. Mostra lá, ó. 4/3 de π, tá certo. Ainda tem tempo. Ah, tem tempo ainda. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um das nossas notas de aula. Olha isso aqui é legal, ó. Utilize coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido que fica acima do cone e abaixo da esfera. Entenderam? Ó, bora fazer aqui. Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Eu tenho este cone. Esse é o nosso velho conhecido cone. Toda hora a gente fala dele. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse é um cone. Então vamos desenhar ele aqui. Aqui está o eixo Z. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Y. Tá? Continua para cá, continua para lá. Esse é o cone, que ele forma um ângulo de 45 graus aqui, π/4, vou desenhar em amarelo aqui, com o eixo Z, né, ou com o eixo Y. Esse é o cone aqui, ó. Ele é um cone bem aberto, assim, né? Então, calcular o volume do sólido que fica acima do cone e abaixo da esfera. Cadê a esfera? Vamos ver de novo. Que fica acima do cone e abaixo da esfera. Está ali a esfera, vamos copiar aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Não é igual a r ao quadrado, não, é igual a z. Que esfera é essa, pessoal? Não sei. Eu tenho que achar, para eu saber qual é essa esfera, eu tenho que achar o centro e o raio dela. Como é que eu faço para achar o centro e o raio dela? Hein? Dado uma equação que é uma esfera, como é que eu faço para achar o centro e o raio dela? Eu ponho naquela fórmula, né? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Eu tenho que pôr nesse formato aqui, ó. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Esse x0, y0, z0 vão ser as componentes do centro. E aqui vai ser o raio, né? Então vamos trabalhar nessa equação aqui, para a gente colocar nesse formato. Só tem que se preocupar com o z aqui, né? Vou passar esse z para o primeiro membro. E agora eu vou completar um quadrado aqui, ó. Aqui eu vou escrever assim, ó. Como eu quero 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, colocar 2 vezes. Quem que eu tenho que colocar aqui para cancelar? O meio, né? E aí mais meio ao quadrado. Olha, aqui não afetou nada. Isso continua igual a esse. Mas eu coloquei esse meio ao quadrado. Então eu vou colocar meio ao quadrado num outro membro que não afeta também, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que esse, não afetou. Porque esse corta com esse 2 corta com esse 2, tá? Então tá, então isso aqui vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado. Isso aqui, ó, é z menos meio ao quadrado. Tá? Isso ainda eu posso escrever assim, x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, z menos meio ao quadrado, igual a meio ao quadrado.
Pronto, ela já está nesse formato aqui. Ó. O centro quem é? O centro. 0, 0, meio. E o raio? Meio. Meio. Esse é o raio. Onde está esse ponto aí? 0, 0, meio. Tá 0, 0, meio está por aqui. Assim, digamos que meio está bem aqui. Ó. O 1 está bem aqui. Ó. Bem aqui é meio. E aqui é 1. Então é uma esfera aqui assim, olha. É uma esfera aqui assim, ó. Tá? É uma esfera assim. Não tá legal esse meu desenho. Aqui tá bom, aqui é meio, ó, porque ele passa na bissetriz, né? Aqui que não ficou bacana. É uma esfera, ela tem que passar bem aqui assim, ó. Eu vou acochambrar aqui. É mais ou menos assim, tá? Aí, então, olha, vejam, é o sólido. É o sólido que está acima do cone, ó, e abaixo da esfera. É como se fosse esse sorvete aqui, assim, ó. Vou apagar tudo e fazer. Olha, aqui está o cone, ó. Aqui está o cone. A esfera está aqui, ó. É isso aí. Eu quero o volume desse sólido, tá? Bem aqui está o eixo Z. Bem aqui está o eixo Z. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Esse ponto aqui é o centro da esfera e é meio aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui também. Aqui chega bem aqui no meio e aqui é meio também, ó, tá? É um sólido assim, ó. Tá bom? Qual é o volume disso aí, né? Olha, no Maple fica melhor de ver, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, essa figura aí, ó. Tá bom? Qual é o volume disso aí? O volume disso aí vai ser a integral tripla da função 1 sobre esse conjunto, né? É assim que é volume, né? Ok. Então, eu tenho que calcular, vamos apagar aqui, eu tenho que calcular isso aqui, olha. Eu tenho que calcular o volume vai ser igual à integral tripla da função constante igual a 1 sobre esse conjunto aí, sobre esse conjunto, esse aqui. Tá? Deixa eu apagar para cá. Tá bom? Então eu vou fazer uma mudança de variável para coordenadas esféricas, que é o que está pedindo o exercício, né? Use coordenadas esféricas. Então, ó, onde tem x eu vou colocar ρ, seno φ, cosseno θ. Mas nem tem x, a função é constante igual a 1, né? Mas tá. Seno φ, seno θ. E o z é ρ, cosseno φ. Se tivesse x, y, z, eu colocaria, mas eu estou integrando a função constante igual a 1, né? Onde tem dx, dy, dz, eu vou colocar ρ quadrado seno φ, que é o jacobiano, dθ, dρ, dφ. Se tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, eu colocaria ρ ao quadrado, mas não tem também, a função é constante igual a 1, né? Tá? E eu preciso do novo conjunto, e, θ, ρ, φ. Qual é a variação? Vou colocar amarelo aqui. Eu preciso do novo conjunto, θ, ρ, φ. Qual é a variação do θ? Qual é a variação do θ? Qual é a variação do ρ? E qual é a variação do φ? Aí, olha, pessoal, a gente tem que fazer aquele lá, ó.
Eu vou pegar um ponto aqui, dentro do meu sólido, tá? E vou ver as coordenadas esféricas dele. Esse é o θ. Esse é o φ. Esse aqui é o φ. E essa distância é o ρ, tá? Conforme esse ponto anda por todos os lugares, qual é o mínimo do θ e qual é o máximo? Vai ser 0, 2π, né? Porque ele vai rodar por todo lugar aqui, uma hora esse ângulo vai dar a volta toda. Então o θ varia de 0 a 2π. O φ. Olha, o φ que está aqui, no mínimo ele é 0, quando o ponto estiver sobre o eixo Z. No máximo, ele vai ser, quando o ponto estiver aqui, ele vai ser esse ângulo aqui, que é π/4, que é a geratriz desse cone aqui faz com o eixo Z, né? Então vai ser de 0 a π/4. O problema mesmo vai ser π/4. O problema vai ser o ρ, tá? O ρ, ele varia, ó, de 0 até a casca dessa esfera. Entendeu? Então o ρ varia de 0 até a casca da esfera. Mas qual é a distância de um ponto que está na casca da esfera até a origem, né? Olha, agora eu vou usar minhas fórmulas de conversão. A equação dessa esfera é assim, ó. Tá? É assim. Quanto é x² mais y² mais z²? É ρ². É ρ². Quanto é o z? É ρ cosseno φ. Corta ρ com ρ, vai ficar ρ igual a cosseno φ, tá? Então, quando eu estou sobre a esfera, o ρ é cosseno φ, tá? Então é isso que eu coloco aqui, cosseno φ. O ρ varia de 0 até cosseno φ, tá? Dependendo de quem é o φ, né? Ok. Então já tô tudo pronto para fazer a mudança de variável, tá bom? Então, essa integral ela vai ficar a integral sobre o novo conjunto de 1, né? Deixa 1 aí mesmo, aí dx, dy, dz, que é isto, ó. ρ² seno φ dθ dρ dφ, tá? Aí vou usar o Fubini agora, né? Então, o volume, esse volume aqui, ele vai ser integral ρ² seno φ. Olha, qual ordem de integração que eu vou usar? Ó, eu não posso deixar o ρ por último, que ele não varia de uma constante até outra, tá? Então, quem tem que ficar por último ou é o θ ou é o φ. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos integrar primeiro em ρ, depois em φ e depois em θ. Então, primeiro em ρ. O ρ varia de 0 até cosseno φ. Depois em φ. O φ varia de 0 a π/4. E depois em θ, que varia de 0 a 2π. Tá? Pronto, pronto. Aí eu preciso calcular esta integral aqui, ó. Vamos calcular para cá. Vamos calcular para cá. Então, a integral de 0 até cosseno φ de ρ² seno φ de ρ, quanto é? O seno φ é constante, sai da integral. Vai ficar só a integral de 0 a cosseno φ de ρ², dρ. Então vai ficar aqui seno φ, integral de ρ², a variável sendo ρ, é ρ³ / 3 de 0 a cosseno φ. Esse 3 sai da integral, né? 1/3 seno φ, fica só ρ³ de 0 a cosseno φ. Substitui aí agora.
vai ficar 1/3 seno φ, coloca no lugar do rho cosseno, vai ficar então cosseno ao cubo φ. E coloca 0, vai dar 0, né? Eu vou só ajeitar aqui, vai ficar 1/3, vou colocar primeiro esse, cosseno ao cubo de φ, seno φ. Tá? Isso é o que dá esta integral aqui. Põe aqui. Então vai ficar a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a π sobre 4, daquilo ali, 1/3 de cosseno ao cubo de φ, seno φ, dφ, dθ. Esse 1/3 eu posso colocar fora da integral, né? Vou continuar para cá, ó. Continuar bem aqui, tá? Então vai ficar 1/3 da integral de 0 a 2π, de 0 a π sobre 4, de cosseno ao cubo de φ, seno de φ, dφ, dθ. Tá? Agora eu tenho que calcular esta aqui, ó. Vou passar mais aqui. Tenho que calcular esta aqui, ó. Aqui é π sobre 4. Esta integral aqui. Tá? Vamos calcular bem aqui, bem aqui. A integral de 0 a π sobre 4 de cosseno ao cubo de φ, seno φ, dφ. Qual é uma primitiva dessa função aqui, pessoal? A primitiva dessa função vai ser menos 1/4 de cosseno à quarta de φ. Porque, olha, quando eu derivar cosseno à quarta, vai ficar 4 cosseno ao cubo de φ vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. É isso, ó. Já é quase igual a esse, só que tem esse menos e esse 4. Por isso que eu ponho menos 1 sobre 4, aí dá, tá? Então é isso aí, de 0 a π sobre 4. Tá? Esse menos 1 sobre 4 eu ponho para fora da integral. Então vai ficar cosseno à quarta de φ de 0 a π sobre 4. Isso aí fica menos 1 sobre 4. Substitui agora, ó. Cosseno à quarta de π sobre 4 menos cosseno à quarta de 0. Isso aqui, pessoal, menos 1 sobre 4, Tá. Cosseno à quarta, isso aqui é a mesma coisa que isso, olha. É cosseno de π sobre 4 à quarta. Cosseno à quarta de π sobre 4 é isso. E aqui também, olha, isso aqui é cosseno de 0 à quarta, tá? Então vai ficar menos 1 sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 0 é 1. Aí está a quarta, né? A quarta aqui. Vai ficar menos 1/4. Olha, a raiz de 2 sobre 2, a quarta, é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que dá 2 sobre 4, que é meio, e aí elevado ao quadrado de novo. Então vai ficar 1/4. 1/4, menos 1. Então, aqui dá quanto aqui, olha? 1/4 menos 1. Dá menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. Aí menos com menos dá mais, vai ficar 3 sobre 16. Tá? É isso que dá esta integral aqui, ó. Então fica 1/3 da integral de 0 a 2π de 3 sobre 16 dθ. Esse 3 sobre 16 é constante, sai, vai cortar 3 com 3. Vai ficar 1 sobre 16 da integral de 0 a 2π dθ. Toda hora aparece essa integral aí, né? Que é 2π.
simplifica este com este, fica 8 aqui, ó. Vai ficar π sobre 8, tá? Então pronto, o volume desse sólido aqui é π sobre 8, tá? π sobre 8. Quer dizer, esta integral aqui, integral da função constante igual a 1 sobre esse sólido, é π sobre 8, tá? Então é isso, pessoal. Com isso termina o nosso assunto, tá? Então, quarta-feira, aula de revisão, não percam. Sexta-feira é a prova. Por hoje tá bom. Por hoje tá bom.